Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, né? Dependendo da hora que vocês começarem a assistir esse vídeo, principalmente para aquelas pessoas que forem participar dessa gravação. E eu espero assim que possa realmente fazer a diferença, né? Possa te auxiliar, né, de maneira real, profunda, verdadeira, em tudo aquilo que você faz, o que você sente. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como superar as nossas perdas. Como lidar com essas experiências de perdas? Como lidar com essas experiências difíceis que às vezes maltratam, né, o nosso coração, apertam o nosso peito. Imagina, pessoas que você ama que desencarnam, animaizinhos que você ama que desencarnam, experiências de perda de uma fase antiga da sua vida, às vezes a perda da saúde, um casamento que termina, sabe, sua própria saúde, né, que não tá legal, talvez um emprego que você ama muito e de repente não tem mais. São muitas, né, pessoal, as experiências de perdas que nós podemos ter na nossa existência. E lidar com essa sensação é um desafio, é ou não é? Eu não sei pra você, pra mim é, né? E eu sei que pra muitas pessoas também é, né? Ter que passar por esse luto, aprender a passar por tudo isso é algo inevitável, né? É um tipo de sensação que a gente não tem como evitar. Ela faz parte da nossa natureza humana, a gente vai passar por ela. Deixa eu ajustar aqui, ó. De um jeito ou de outro a gente vai passar por ela, queiramos ou não. Então o que nós podemos fazer é nos preparar melhor, né? Para que a gente possa lidar melhor com essa experiência de perda com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Porque eu acho assim que esse é o tipo de assunto que interessa a todos nós, né? Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu passei por uma experiência dessa de perda, de dor, nossa, eu estava tão triste. Porque o fato da gente ter um entendimento das coisas, né, a visão espiritual da realidade, não significa que a gente não sinta. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Que o fato de você entender a realidade da vida significa que você não sinta saudade, que não sinta dor, não sinta nada, o que é um absurdo, claro que a gente sente. E eu me recordo bem que naquele momento, quando eu gravei um vídeo sobre como lidar com perdas, com luto, isso não só me fez muito bem, aliviou um pouco a minha alma, como também muitas pessoas que assistiram esse vídeo na sequência, deixaram seus comentários, se sentiram bem. Então as pessoas falavam assim, nossa, muito obrigado por você ter falado o que você falou, muito obrigado por você ter compartilhado, né? Me fez muito bem. E é feito interessante, gente, que à medida que eu me sentia melhor, porque eu via que essas pessoas que estavam com dificuldades também começaram a se sentir melhor, isso fazia mais sentido para mim. Então, o que eu quero dizer, né? A gente compartilhar essas informações preciosas que podem aliviar a nossa alma nos momentos de dor é algo muito especial. E você? Vocês já tiveram experiências de perdas para poder lidar? Como é que isso funciona para você na sua vida? Por exemplo, você já teve algum parente que desencarnou, algum animalzinho que desencarnou? Você já teve que lidar com alguma experiência dolorosa na sua vida que você fala, uau, tá doendo, doeu bastante, eu não sei exatamente o que fazer? Vocês já passaram por isso? Como é que foi? Eu sei que não é fácil, por isso que nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje à noite, né? E você que estiver assistindo essa gravação depois, do fundo do coração, também espero que essas reflexões sejam muito úteis para vocês. Pessoal, o que é importante a gente falar sobre essas experiências de perda, né? Bem, a primeira coisa que eu acredito ser fundamental é que a gente possa alinhar uma questão que, embora seja óbvia, às vezes a gente esquece. A experiência de perda, ela não é exclusividade de ninguém. Como vocês estão vendo, eu fiz a pergunta propositalmente, né? Nós temos vários tipos de pessoas que passaram por esse tipo de experiência, porque ela faz parte da existência humana, né, gente? Ela faz parte da nossa natureza. Então, a gente vai lidar com essas situações em muitos momentos da nossa existência. É inevitável, é inevitável. Seja com uma pessoa que a gente ama, seja com um animalzinho que a gente quer bem, que a gente ama, seja com uma situação especial da nossa vida. Então, a pergunta que fica no ar é mais ou menos essa, né? Como que a gente lida com essas experiências de perda de uma maneira lúcida? A primeira coisa é entender que qualquer experiência de perda, ela é em si dolorosa. Vou ficar mais à vontade. Ela é em si dolorosa, porque, claro, imagina, se você tem uma pessoa, um animal, que seja mesmo uma situação que você gosta, um emprego que você gosta de ir todo dia, né? Uma situação legal que te acompanha todo dia, e de uma hora para outra você não tem mais, é claro que a gente sente. Afeta a nossa rotina, afeta o nosso lado emocional, é natural que a gente sinta. Então, acho que a primeira coisa que você precisa entender é que é fundamental você compreender as suas emoções, entende? Porque muitas vezes a gente não entende as nossas emoções.
Muitas pessoas ficam falando com a dor, você tem que reagir, você tem que se levantar. É lógico que a gente tem que ajudar a colocar a pessoa para frente, né? Mas antes de falar para alguém que está vivendo uma experiência de perda que ela tem que reagir, mostra para ela que você se importa, né? Mostra para ela que você entende o que ela está passando. Fala, eu te entendo. Mesmo que você não saiba a dimensão da dor que o outro está vivendo, né? Porque a dor é um processo muito particular, né, gente? Depende muito do nosso nível de adiantamento de consciência. Quanto mais dilatado o nosso nível de amor e de consciência quântica, na nossa ligação com o universo, menor é a nossa dor. Claro, se você, por exemplo, é uma pessoa materialista ou muito apegada e o seu pai desencarna, sua mãe, alguém que você ama, um cachorrinho, um gatinho, enfim, o desespero ele vem de uma maneira avassaladora, né? Porque é uma sensação de perda imediata. Você fala, uau, por que isso aconteceu comigo? Tanta gente ruim no mundo, por que foi tirar logo esse parente de mim, esse animalzinho de mim? É assim que a pessoa materializada, ou materialista, ou com a consciência muito apegada, sente. É uma maneira infantil de lidar com a dor. Muito embora seja a forma como a maioria de nós acaba lidando inicialmente. À medida, claro, que a gente vai se espiritualizando, você vai entendendo as leis divinas, que nada acontece por acaso, não é que tudo tem um propósito, que os animais evoluem, por isso eles desencarnam, nós também. Cada um de nós tem uma carga de fluido vital, né, que a gente fica aqui na Terra durante um tempo, mas é natural, a gente tem que seguir a nossa caminhada. Quando a gente começa a entender um pouco, não quer dizer que a saudade não exista ou a dor não exista da saudade, mas a revolta não toma conta do nosso coração, entende, meus amigos? Só por isso já faz toda a diferença. Gente, isso é sério. Só do seu coração não ter revolta já facilita o processo de cura. Entende? Porque a revolta, ela torna tudo pior. Imagine a revolta como uma lupa que a gente coloca em cima da nossa dor, né? Mas eu vou criar uma situação aqui inusitada. Imagina que você tem um tumor, um caroço que dói muito. Mas imagina que você pega o dedo e pum, alguém coloca, aperta seu caroço. Você vai gritar, né? Você vai ai, né? Você diz, poxa, para, tá doendo. Mas é mais ou menos o que a gente faz quando a gente coloca a revolta, né? Para poder lidar com a nossa dor. É como você colocar o dedo em cima desse caroço, dessa situação, a revolta faz com que tudo fique pior. A sensação de porque Deus me abandonou, né? Porque a vida não é justa coisa nenhuma, porque senão não teria acontecido isso comigo. Ah, o que adiantou eu rezar? O que adiantou? Pronto, a gente infantiliza. É uma reação de infantilização que a psicologia estuda. Por quê? O ser humano, quando ele passa por uma experiência de dor psicológica profunda, ele busca inconscientemente o estado de proteção mais fácil. Então a gente vai buscar as origens. E normalmente o estado de proteção total que a gente tinha era no útero materno. Então a gente infantiliza mesmo, né? Pode observar que algumas pessoas passando por uma experiência de dor, elas procuram de novo o pai, a mãe, muitas vezes querem voltar na cidade em que nasceram, né? Quem tem pai e mãe, né? E às vezes foi uma experiência com um terceiro, com um animalzinho, se possível tem gente que quer dormir com o pai e com a mãe. Então assim, quanto mais infantilizado estão nossas emoções, quanto mais, como é que eu posso dizer? Quanto mais despreparados estamos para lidar com a dor, mais ela toma conta da gente, mais ela vira revolta, mais ela infecciona. Entende? A dor também infecciona, é claro. A dor, quando ela infecciona, ela vira revolta. Já, meus amigos queridos, quando a gente tem entendimento da vida, as sensações que a gente passa, elas são percebidas com naturalidade. É por isso que eu estou te dizendo. A primeira fase do luto, né, que foi estudado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, é o grande desafio de todos nós, esse processo de aceitação, né? Porque a primeira fase da gente é a negação. A gente nega o que aconteceu. Normalmente, quando uma experiência acontece, fala, não, isso não é verdade. Não é assim? Não comigo. Não, isso não é possível. A gente tem uma tendência a negar aquilo que acontece, para só depois, lá na frente, ir aceitando o que aconteceu, não é assim? A ficha ir caindo e a gente ir elaborando aos poucos. Tanto que tem pessoas que negam, às vezes, essa dor durante muito tempo, né? Tem gente que nega durante 6 meses, 1 ano, 2. Né? Tem pessoas que, às vezes, eclodem numa depressão, num processo físico profundo, uma doença, por causa do desencarne que foi mal curado de uma pessoa que ela amava 3 anos atrás. Mas ela sentou em cima dessa dor, entende? Ela não trabalhou essa dor, ela não aprendeu, ela não diluiu, ela não digeriu. E ela não fez o luto. Tecnicamente falando, a gente fala que ela não fez o luto. Então, meus amigos queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dor faz parte da vida na Terra. Não tem como, né? Na nossa existência humana, a dor ela é uma professora. Nós vamos passar por essa aprendizagem, queiramos ou não, né? As dores existenciais, então, nem se fala.
E faz uma diferença muito grande, meus amigos queridos, a gente ter esse senso de compreensão da vida, entende?